Nós vamos falar desse profissional administrativo no universo da saúde. Porque quando você fala assim, eu trabalho com a saúde, o que as pessoas acham? Acham que você é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, não é? Mas não, nós estamos ali na coxia, né? Nós estamos nos bastidores e é a gente que faz essa alquimia de transformar os atendimentos em dinheiro. Eu gosto muito, não é? De explicar as situações, explicar os conteúdos, sempre baseado em uma história. As coisas têm começo, meio e fim. E eu já vou mandar um pá aqui para você. Na sua vida, você nasce, cresce e morre. Na sua profissão também. Então vamos pensar, como que eu comecei nessa profissão? Eu cresci. Se você não cresceu, você tá o quê? Porque eu tô dizendo que a gente nasce, cresce e morre. Se você não cresceu, você tá o quê? Então fala pra mim. Se você não está crescendo, você está o quê? Porque a vida só tem essa lei. Nascer, crescer e morrer. Quando você para de crescer, você tá caminhando pra onde? Tem quanto tempo que o seu salário... Vou falar de dinheiro, sem o menor problema. Tem quanto tempo que o seu salário, o seu poder de compra é o mesmo? Tem quanto tempo? Conta pra mim. Essa é a sua profissão. E eu tô te dizendo que você tem que nascer nela, crescer nela, ou se não, morrer. Você tá crescendo? Responde pra mim, sim ou não. Não me deixa aqui sozinha, não. Ai. Vamos me respondendo aí. Você tá crescendo na profissão? Você cresceu no último ano, nos últimos anos? Você pretende crescer? Eu vou te dizer como crescer. Quais são as possibilidades, o que o mundo da saúde, como que funciona, não é? Então eu às vezes gosto até de usar a minha história, mas depois eu falo sobre a minha história. Eu agora vou falar sobre as suas possibilidades, né? Então diz pra mim, você tá crescendo? Me responde aí, você tá crescendo? Seu poder de compra aumentou nesse último ano? Você tá vivendo um pouquinho melhor do que você vivia antes? Ou você tá na mesma zoeira, na mesma correria? Como é que tá? Vai falando pra mim. Você pretende crescer, né, Andresa? Quem mais? Quem mais tá crescendo? Quem mais pretende crescer? Crescendo, Nayara, que bom, parabéns. Quem mais tá crescendo na profissão? Quem mais tá crescendo? Fala pra mim. Bom, gente, então é assim. Quando você resolve ir para essa área, quando você faz a opção de ir para essa área do administrativo, deixa eu te falar, não é diferente das outras profissões não, sabia? Não é. Eu vou até fazer um paralelo com uma profissão aí muito admirada. É a mesma coisa, gente. A vida, ela é simples, não é? A gente é que complica. Mas quando você vai para essa área, como é que você... Já eu vou ler seu comentário, tá, Gui? Quando você vai para essa área, como que você começa? Você começa dominando tudo? Como que é? Você começa já entendendo, já conseguindo ajudar pessoas? Como que é? Então, eu me lembro de uma árvore. Uma árvore. Vamos imaginar uma árvore, uma laranjeira, né? Que dá laranja. Minha lente tá aqui saindo do lugar. Vamos imaginar uma laranjeira. Como que ela começou? Ela começou com uma semente, não foi? Uma parte de um outro fruto. Uma laranjeira. E essa semente, ela germina. E começa a surgir ali uma árvore que dá muitos frutos. Não é assim? Quando você dá muitos frutos, quando você já tem capacidade para ser generoso, não é? Lá do gen, você está
crescendo, você está em vida e com vida. Quando você só tem a sua laranjinha, que você tem que guardar para você, você não pode, você não consegue nem explicar direito. Não, como é que faz isso, fulano? Assim. Por quê? Porque sempre foi assim. Porque me ensinaram assim. Então você ainda não dá frutos. Você ainda não germina para mais pessoas. Você não espalha as suas sementes. Por quê? Não é que você é mal, não. Talvez seja, né? Mas não quero partir desse princípio. É porque você não germinou, você não cresceu. Então, como que é? As pessoas falam muito assim, se abre pra vida, fulano. Alguém já te disse isso, Andréia? Alguém já te disse isso, Edu Virgem? Se abre pra vida. O que seria se abrir pra vida? Né? O que seria isso, meu Deus? Não é verdade? Então, abrir pra vida é isso. É se permitir germinar, crescer, passar pelo período que você ainda não tem os frutos para oferecer para todos, mas você sabe que os frutos virão. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, como que é quando você é só semente? É uma semente que foi lançada. É quando eu chego aqui e falo sobre faturamento, ou quando você começa a trabalhar numa área de faturamento, ou até mesmo quando você faz aquele curso básico que te fala das tabelas TUS, e você então vai se arriscar. Nesse momento, você é uma sementinha. Você é só uma semente e tá tudo bem. Porque você precisa de ser semente. Então, quando você começa, que você não sabe muito bem, que você tá seguindo ali, porque o seu colega falou que sempre é assim, que sempre foi assim, nesse momento, você é uma semente. Você é só uma semente. E isso na parte poética, não é? Porque no mercado, sabe o que você é? O amador. Você é o amador. Você é aquele que faz o que o outro manda, mais ou menos, não entende direito o que você está fazendo. Você começa a ter uma dificuldade de entender um contrato, de entender uma glosa, não sabe por que você faz assim, não sabe nem que existe tabela de domínio. Quem já passou por isso no faturamento? Não sabe nem o que é tabela de domínio. Quem já passou por isso? Ei, levanta o dedinho, né? Não sei o que é tabela de domínio, não sei exatamente o que quer dizer TIS 3.05, 4.01. DUT, o que é DUT? Né? Procedimento que tem UCO e não tem UCO. O que é isso? O que significa isso? Então, se você está nesse ponto, ou se você já passou por esse ponto, você foi semente. Semente. E essa semente foi ali recebendo tudo aquilo que precisava receber. No início muito complicado, não é? Por quê? Porque nós temos que romper a terra, romper os obstáculos. Então, qual seria a função, né, desse faturista? Auxiliar de faturamento. Não tem vergonha em não saber. Eu costumo dizer assim, gente, não tem pergunta boba. Tem o bobo que não pergunta. Tá bom? Então, vamos lá. Aí você começou ali, semente. Qual seria o cargo ideal para você que está nesse ponto? Não entende tabela de domínio, não entende que de uma CBHPM para outra tem instruções diferentes, não entende o que é procedimento com UCO, sem UCO, não entende o que eu faço com essa UCO, não entende o que é deflator, o que é inflator, o que é negociação, quais são os erros que eu posso consertar no sistema, o que é parametrizar sistema. Então, se você está nesse ponto, você é semente e o melhor lugar para você seria auxiliar de faturamento. O melhor lugar para você seria esse, auxiliar de faturamento, não é?
Não tem problema, é excelente. Você começou. E aí, qual o problema? Você entrou como auxiliar de faturamento, começou sua vida e talvez ganhando lá um salário mínimo, e se passaram 2 anos, 3 anos e você continua ganhando um salário mínimo. Bem, essa não é a trajetória de uma semente. A semente não germina e fica ali só o brotinho. Não é verdade? A semente tem que o quê? Que romper os obstáculos. Não é? Ela tem que romper, ela tem que, sair procurando a luz. E o que é luz no nosso caso? Conhecimento, capacidade, resultado. Muito bem, Nara, sabe o que aconteceu? Eu era semente, aí eu fui lá, participei do CAF, fiz mentoria, fiz uma mentoria específica ali para minha área, porque eu tava com pressa. Você já viu que tem brotinhos que crescem rápido? Então, você foi ganhando a luz, foi gostando daquilo e foi crescendo. Por que você foi crescendo? Porque você foi aparecendo. Você não foi só mais um. Você começou a se despontar. Não é? Quantas sementes a gente joga no chão e não nascem, e não crescem? Até nascem, mas ficam ali, sem crescimento. Então, se você ganhou a luz, o conhecimento, foi buscando, com o conhecimento você começa a ter resultados, não é isso? Muito bem, agora você já tem resultados, você já sabe o que é tabela de domínio, você já sabe identificar que um sistema não está parametrizado corretamente, o que foi que mudou, você está sempre fazendo ali uma mentoria, uma atualização, muito bom. Agora você já tem um tronco mais grosso, não é qualquer vento que te derruba, não é qualquer que me diz que esse sistema vai substituir os faturistas, que vai te balançar. Então agora você já pode ser faturista, não auxiliar de faturamento, faturista. E isso serve para você, auditor, para você, contador da área, para você, advogado da área. Você tem que começar, você tem que se permitir ser semente. E você tem que entender que você ainda tem que aprender, que você não sabe tudo, que você ainda tem que aprender. Como dizia Sócrates, eu só sei que nada sei, não é? É assim que você cresce. Você sabia, uma palavra que está muito em voga, pessoas disruptivas são pessoas que sabem que tem que aprender, sabem que tem capacidade, visualiza os frutos, mas sabe que ainda não é capaz de gerar frutos. Olha que bacana isso. Então essa pessoa, ela já é um profissional, não é mais amador. Ela já não faz as coisas porque sempre foi assim. E quem é esse profissional? Esse profissional, esse faturista, ele já é capaz de olhar o sistema, de parametrizar ali um sistema, de dar um pitaco com o pessoal da informática, porque a informática não entende faturamento, né, gente? Eu preciso dizer isso. E a gente fica lá batendo cabeça, né? Ela já sabe identificar por que um XML não passou. Olha que beleza. Quantos milhões, quantas vidas essa pessoa já ajuda. E aí essa pessoa já não ganha um salário mínimo mais, não é verdade? Essa pessoa já não ganha um salário mínimo mais. Hoje, guarda essa informação. Hoje eu vi um anúncio assim. Mas essa pessoa tá pronta para ser faturista em um hospital? Tá pronta para ser um auditor de uma grande operadora? Será? Né? Não, né? Ela já tem um tronco grosso, ela já sabe que ela tem uma profissão e ela tá crescendo, não é isso? Buscando mais luz, buscando aparecer, buscando se destacar. Esse é o faturista, certo?
E ali o faturista ainda não sabe de muita coisa, ele ainda não sabe de regulação, ele tem dúvida quanto aos anestesistas em mais de um procedimento, ele ainda tem dúvida nas taxas, ele não está pronto para fazer negociações, toda hora ele tem que perguntar, ele tem uma dúvida, né? Toda hora ele precisa, me ajuda aqui, como é que eu cobro essa ultrassom, como é que eu cobro esse procedimento? Opa, surgiu um procedimento novo aqui, eu não sei, não entende de regulação, não entende de lei, mas ele já é capaz de muita coisa. Então esse é o faturista. Qual é a função do faturista? Pegar o que está pronto, produzido pela recepção, autorização, filtrado ali no pré-faturamento, não é? Ou até mesmo numa auditoria interna, jogar aquilo no sistema, digitar, se for preciso, uma taxa, algo assim, e gerar o XML. É isso que você faz? Quem vê melhor? Quem está em cima ou quem está embaixo? Quem cresce ou quem fica lá embaixo? Quem vê melhor? Quem vê melhor, na sua opinião? Quem cresce, não é isso? Tô igual o Faustão, né? Eu mesmo faço a pergunta, eu mesmo respondo. Aí, ele começa a já ser capaz de identificar erros. Uma autorização hoje, por exemplo, num grupo que eu frequento, tava lá assim, foi autorizado hiperbárica para a clínica com urgência e emergência e nós tivemos uma glosa. O que faltou ali nessa situação? Tiraram errado, tudo bem, tiraram errado a autorização, mas o que faltou ali? Faltou ter alguém, um faturista, com conhecimento já para resolver isso antes de ser glosado. Não é verdade? Essa é uma situação. Uma outra situação, tem um contrato lá que é para eu tirar a autorização com código TUS e cobrar no código do pacote. E aí pôs tabela de domínio 22 e deu aquela glosa 1703. O que faltou ali? Faltou um faturista que seria como uma árvore que já começou a dar uns frutinhos. Quem já viu uma laranjeira, uma parreira, uma macieira que tem os frutos ali pequenininhos? Faltou isso. Faltou ter esse olhar analítico, não é? Faltou entender como que funciona, com quem eu estou me comunicando, que o faturamento é uma história que eu estou contando. Faltou esse faturista, que já seria um faturista sênior, porque ele já se antevê, ele já resolve muita coisa antes da glosa, não é? Não sei se o Leonardo ainda tá aí. O Leonardo fez comigo a análise de contas médicas. Fala aí, Leonardo, nesse momento você já aprendeu a ler aquela conta, a poder antever o problema. Você já começa a antever. Por quê? Porque você cresceu em conhecimento, em experiência, e você já é então um faturista sênior. Você já sabe tudo? Não, lembra de Sócrates. Só sei que nada sei. Tá certo? Muito bom. Aí você começa ali fazendo isso, já é capaz, mas os seus frutos ainda são pequenos. Você não tem segurança de começar a compartilhar o seu conhecimento. Compartilhar e fazer com que a equipe desfrute do seu conhecimento. Seja a equipe, se você tiver mais 10 faturistas, ou seja a equipe, a recepção, a autorização, o gestor de unidade, tudo isso é equipe dentro de uma empresa, sim ou não? Quando você é capaz de começar a que as pessoas desfrutem, que as pessoas possam comer do fruto do seu conhecimento, se alimentar dele, você chega à supervisão do faturamento. E aí, com certeza, você não ganha mais nenhum salário mínimo, nenhum salário e meio, não é? Você já ganha muito mais. Você já é capaz de coordenar uma equipe. Você já é capaz de fazer pessoas que são sementes se tornarem
faturistas nível 1, nível 2, chegar na análise de contas, você já é capaz, não é? Aí o Leonardo escreveu aqui: Nara, você foi uma pessoa que me libertou da ideia de permanecer no mesmo lugar e fazer a mesma coisa. Me mostrou que o detalhe do conhecimento é o diferencial. Olha que lindo, né? A gente existe para isso. Quando a gente se abre para a vida, Leonardo e todos os outros, a gente começa a dar frutos. E todas as pessoas podem se alimentar desses frutos. É isso que você começa a entender, que você está crescendo, não é? Você está crescendo, você não morre nunca mais. Nem que você morrer fisicamente, você vai estar nas pessoas. Então, nesse momento, você já é capaz de ser supervisor, você já é capaz de ser chefe de uma equipe. E hoje, lembra que eu te falei de procuramos um faturista, tem lá um anúncio. Procuramos um faturista que entenda de CBHPM, AMB, não é? Que domine um determinado sistema lá e para ganhar R$ 1.700. E ainda hoje eu vi assim: estamos selecionando um analista para uma operadora GEAP, tá, gente? Que tenha curso superior em enfermagem ou administração ou afins, para ganhar R$ 7.000 e R$ 1.500 de vale alimentação. Olha que diferença. Olha que diferença. Será que Deus olhou para um e falou: você será faturista e se dê por muito feliz com o salário mínimo num país onde tem não sei quantos milhões de desempregados? E olhou para o outro e disse assim: você vai ganhar 7.000 por mês. E olhou para o outro e falou: você vai ganhar quanto você quiser ganhar, porque você vai dar resultado e você vai cobrar pelo seu serviço. Será que foi assim? Será que foi assim? Né? Olha que bacana, a Andréia tá dizendo aqui: Leonardo, aconteceu o mesmo comigo, né? Então, o que é isso? É germinar conhecimento, não é isso? Quando você chega nesse ponto, você pode ser o quê? Você pode não ser um supervisor de faturamento, mas você pode ser um executivo em contas médicas. Você pode fazer consultoria, vender seu conhecimento, como eu vendo meu conhecimento aqui para vocês, como a Sheila vende conhecimento, como a Karine tá vendendo o conhecimento dela para os auditores. Isso, gente, é quando você já dá frutos. E quando você realmente entende que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Eu falo isso muito para vocês. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Por quê? Você acha que quando você colhe uma maçã madura da macieira, ela vai morrer por isso? Não. Ela vai dar outros frutos novamente em outros momentos. Não é assim? E assim é comigo e assim é com você, né? Nara, e depois? Você pode ser um consultor em contas médicas. Nós temos auditores que são consultores maravilhosos, não é? Por que eles chegaram até aí? Porque esse cara senta e espera? Não, porque eles foram buscando conhecimento, aplicando esse conhecimento, trazendo resultado para as pessoas e cobrando por isso. Então você cresce financeiramente, porque financeiro é energia. Então, quando você é sementezinha, a sua energia é muito pequena, não é? Quando você fica mais robusto, a sua energia é maior. Robusto é de gordo não, né, gente? De conhecimento. A sua energia é maior. E quando você tem resultados, então, você além de energia tem autoconfiança. E depois, Nara, depois de você ser consultor, você pode ser o que você quiser ser. Não existe fim. Limite é para município. Não existe limite. Eu, num momento aqui, ó, em menos de 30 minutos de live, eu falei de 2 vagas. Uma que oferecia R$ 1.700 e outra que oferecia 7.000. O que separa uma pessoa da outra? Conhecimento, energia, né? E ter uma visão.
ter uma visão estratégica, transmitir credibilidade. Porque eu vou te falar uma coisa, né? Para você que às vezes vai vender seu produto, ou se não fala assim, ah, mas aqui em Brasília, ou aqui em São Paulo, ou aqui no Pernambuco, ou aqui no Pará, ninguém ganha mais do que X. Deixa eu te falar, a pessoa que fala isso, ela tá falando sobre ela. É sobre ela que ela tá falando. Ela tá falando sobre o que ela consegue enxergar. O que você acha disso? Você já ouviu isso? Não, aqui nesse hospital ninguém ganha mais, não. O máximo aqui é X. Esse é o máximo que essa pessoa enxerga. Isso não quer dizer que é o seu máximo. O que você acha disso? Fala pra mim. Fala pra mim. O que você acha? Tem campo, será, no faturamento? Dá pra crescer no faturamento? Dá pra fazer uma carreira no faturamento médico, na auditoria médica, na contabilidade, no direito da saúde? Dá para fazer uma carreira? Me responde aí, eu vou até desfixar esse desafixar, que é o certo, né? Fala comigo aí, gente, não me deixa sozinha aqui não. Dá para fazer uma carreira? E agora, só se você falar pra mim que quer. Eu vou te falar como que você, que características humanas você tem que ter, dá pra crescer muito, muito, né? E aí, Andréia, ou Leonardo, ou Edu Virgens, ou quem tiver aqui que tá empreendendo, quando você ouvir um cliente falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É porque você ainda não conseguiu transmitir para esse cliente que vale a pena ele investir em você. Pense nisso. É porque você ainda está germinando, não é? Quanto vale uma muda de árvore, né? E quanto vale uma árvore pronta? Então não é sobre não ter dinheiro, tá? Não é sobre isso. Exatamente, Leonardo. Exatamente isso. Então, quem quer ouvir, que características humanas, hein? Não é característica de faturista, não é característica de contador, não é característica de advogado, de enfermeiro, mas que características humanas eu preciso ter, eu preciso desenvolver para me abrir para o mundo e chegar onde eu quero chegar. O que eu preciso ter? Quem quer saber? Né? Oi, Susan. Boa não. A Susan, por exemplo, ela é uma semente que procura conhecimento. Então não tem como, logo ela será uma árvore frondosa dando frutos. Assim como a Andréia Dias, assim como o Leonardo, assim como muitos de vocês que estão aqui. Então eu vou falar. Disruptiva, não é? Que é a palavra do momento. Nós vamos descobrir o que é disruptiva. Então, primeiro, você acredita que todo ser humano é criativo? Você acredita nisso? Você já conseguiu criar alguma situação? Falar, já sei o que eu vou fazer? Ah, não deu certo desse jeito? Ah, já sei, vou fazer desse outro jeito. Você já pensou? Não sei, Leonardo, eu tenho uma equipe aí que vai decidir se essa live vai ou não para o YouTube. Pensa você. Você já sei, você é criativo? Então uma pessoa disruptiva, ela tem a sua criatividade e ela acredita nisso. Que diferença isso faz? Quando eu estou diante de um problema, eu não paraliso. Porque eu sei que eu vou achar uma saída. Seja essa saída buscar uma mentoria, seja essa saída buscar um livro sobre o assunto, seja uma apostila, seja comprar um manual. A pessoa disruptiva sabe que vai achar uma saída. Olha que bacana. E acreditar nisso, ter certeza que você vai achar uma saída para o problema, isso te torna muito poderoso. Porque você não vai titubear.
Eu tenho uma aluna maravilhosa, inteligentíssima, já fez todos os cursos comigo, mas sabe o que ela quer? Ela quer um estágio dentro de uma clínica. Por quê? Né? Por que não se joga logo? Por que quer um estágio? Porque é insegura. Ainda não está pronta, mas estará brevemente. Ainda não. Então, se você tá vendo, ontem uma pessoa me procurou e falou: Nara, eu não consigo me recolocar no mercado porque eu já tô com 52 anos. Meus queridos, eu tenho 58 anos. Se eu quiser trabalhar dia e noite, eu trabalho dia e noite. Será que as pessoas vão gostar menos de mim ou vão me descartar porque eu tenho 58 anos? Fala pra mim se isso é verdade ou se isso é crença. Você deixaria de me contratar porque eu tenho 58 anos? Isso não faz a menor diferença. O que as pessoas querem é resultado. É resultado, gente. Ponha isso na sua cabecinha e se abra para o mundo. Não fica procurando limites, não. Não tem a ver. Não tem a ver, Susan. Não tem, realmente não tem nada a ver. Né? E aí, ó, pronto. Porque você sabe, né? Porque o etarismo, aí vamos procurar as palavras, né? Etarismo, machismo, ismo. Gente, tudo isso sempre existiu no mundo. Mas pessoas que trazem resultados, que oferecem frutos para os outros, têm seu lugar. Sim ou não? Então, acreditar que você vai achar uma saída, porque você é criativo. Isso é uma característica do disruptivo. Isso é sobre se abrir para o mundo. Comece a estimular a sua criatividade. Fique perto de pessoas criativas. Frequente lugares, consuma aquilo que te faz melhor. Tá certo? Primeira característica. Segunda característica, que eu falei muito nessa live de hoje, muito. Seja generoso, que vem disso. Deixe que as pessoas sintam o seu perfume. Deixe que as pessoas consumam das suas frutas. Se você já dá frutos, se você já tem informação para passar, isso só mostra que você está muito próximo, né? E eu gosto muito de um dia eu ouvi uma homilia que dizia assim: qual a característica que só o ser humano tem realmente, né? E sente? Amor. Porque o amor é o solvente de todas as coisas. É com amor que a gente resolve tudo. Por que eu quero resolver um problema do hospital? Porque eu tenho amor por aquela pessoa. Por que eu quero resolver um problema da Kátia? Porque eu tenho um amor pela Kátia, que está aqui comigo. Porque eu quero resolver um problema da Andréia, do Leonardo, da Susan, da Camila, da Karine, porque eu tenho amor por essas pessoas. E como que a gente recebe o amor? A gente recebe o amor por um cálice, não é isso? Né? A gente recebe do divino o amor por um cálice. Mas o amor não é solvente de tudo. O que ele vai acontecer? Ele vai dissolver esse cálice. E esse amor vai se espalhar. É assim que você se torna indispensável. Quando o seu amor se espalha. Não é? Então isso é sobre ser disruptivo. Então olha só. Creia em você. Seja generoso. Seja criativo e ame. Mas não é amar o trabalho. Não é amar o computador, não é amar o sistema, é amar as pessoas que vão se desfrutar do resultado do seu trabalho. Eu hoje estava terminando uma mentoria e a minha mentorada falou assim: nossa, depois da mentoria tanta coisa clareou.
O Leonardo fez uma declaração aqui hoje, a Andréia ratificou o que o Leonardo falou. Isso, gente, é porque é amor, não é? É amor. Não tinha uma propaganda? A comida tá boa, sazon é amor, né? Porque é isso. Então, se hoje nós andamos de avião, se hoje eu não preciso estar na casa de cada um para você me conhecer, será qual a diferença que eu tenho daquela pessoa que andava a cavalo? Lá, né? Meu avô, meu bisavô, qual a diferença? Como pessoa, talvez nenhuma. Talvez eu tenha muito mais tecnologia, mas eu não tenho diferença nenhuma como pessoa dessas pessoas. Olha que interessante. Então, se abrir para o mundo é se descobrir como ser humano, é se descobrir que o seu trabalho traz resultados. E é assim que você vai chegar no topo. É assim que você vai deixar de ser o auxiliar do faturamento, o faturista, o executivo, o faturista nível 2, o analista de contas, o supervisor de faturamento, o executivo de contas médicas, o diretor dos recebíveis e um consultor, dono da sua própria consultoria. É assim, deixando dissolver esse cara. Fica aqui, ó, fica aqui, não conto, não vou contar o que eu sei. Isso é quem não tem segurança do que sabe. Pense nisso, né? Será que a vida ainda não aconteceu para você? Por quê? Né? Outra característica do executivo é nunca achar que já sabe tudo. Porque a gente sempre tem algo para aprender. Com quem às vezes até sabe menos do que a gente. Lembra de Sócrates? Só sei que nada sei. É assim que você vai chegar. É assim que você vai chegar. Quando você entende que você não sabe tudo. Você sabe muito, você é capaz, você é criativo, mas ainda não sabe tudo. É dessa maneira que você vai estar aberto para o mundo. Então as pessoas falam muito, esteja aberto, se abra para o mundo. Não é? O que é se abrir para o mundo? É exatamente isso. E isso muda a sua energia. E quando você muda a sua energia, as coisas vão fluir. Vão fluir como água para você. Tá certo? Então você pode ser o que como faturista? Você pode ser o que você quiser ser. Você pode ter o cargo mais alto dentro da empresa, como você pode ter a sua própria empresa. Ah, mas faturista nunca ganha mais do que 1.700. Esse faturista que está falando isso, né? E outro ponto muito importante, né, é receber críticas. Não críticas de quem te inveja, mas críticas que falam, olha, você não viu isso aqui. Você não viu aqui, ó, aqui tem um erro. Seja grato por isso. Quando você começar a agradecer esse tipo de crítica, você vai crescer muito, não é? Não aquela crítica assim, ai, pra que fazer um curso de atualização? Eu vou lá e olho na internet. Esse é o invejoso. Esse é o preguiçoso, invejoso que tá falando sobre ele. Inclusive, eu vou contar uma situação comigo. Vocês sabem, né? Que eu tô num processo de emagrecimento e tal. E aí uma conhecida minha um dia chegou pra mim e falou assim, ai, já tem mais de 10 meses, se eu tivesse essa disciplina sua, eu já tinha emagrecido muito mais do que isso. Isso não é crítica, tá? Isso é inveja, né? E aí a gente elabora porque a gente ama, né? E a gente entende que as pessoas precisam se manifestar de alguma forma, tá bom? Quem gostou aí, bate palma. Você pode galgar todas essas escadas, né? Fala pra mim, você tá em qual degrau do faturamento? Só pra gente encerrar aqui, que nós já vamos encerrar. E a frase de hoje não poderia ser outra. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado.